Saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 26, do verso 40 ao 45. O nosso tema, vigiar e orar. O texto bíblico nos diz assim: Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Meus amados, o texto lido é a sequência do momento que o Senhor estava orando no Getsêmani, enquanto Pedro, João e André deveriam estar velando com ele. Porém, devido ao sono e o cansaço, eles adormeceram. Quando Jesus voltou de seu primeiro período de clamor ao Pai e os encontrou cochilando, se dirigiu a Pedro e o questionou, dizendo: Nem por 1 hora vocês puderam vigiar comigo? Pois foi Pedro que tinha se manifestado na ceia e declarado que jamais o abandonaria, assumindo assim a liderança na promessa de devoção ao seu mestre. Mateus 26:33. E Cristo acrescentou: Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Querendo dizer que estava chegando o momento da grande adversidade, de sua rejeição, traição e morte pelos próprios compatriotas. Portanto, era preciso que eles se mantivessem em posição de guarda, suplicando a ajuda e o fortalecimento do Todo-Poderoso, para que não fossem vencidos por essas provações e negassem a sua fé nele, o Messias. A mente e o coração deles estavam prontos e dispostos a suportar as adversidades, mas a carne, ou seja, os seus sentimentos humanos, como o medo do perigo e da morte, os tornariam fracos a tal ponto que os desviariam do caminho quando chegasse o momento de sua prisão. Pela segunda vez, Jesus se retirou, foi orar ao Pai e disse-lhe: Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando retornou, novamente encontrou os 3 discípulos dormindo, porém, dessa vez não lhes falou nada e voltou para orar uma vez mais a Deus, repetindo as mesmas palavras que antes. Ao concluir, retornou e pela terceira vez viu que eles estavam adormecidos e disse-lhes: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. As recomendações de Jesus aos 3 apóstolos são muito importantes e definitivamente devem ser aplicadas na vida diária de seus seguidores. A prática da vigilância, de estarmos sempre atentos para as armadilhas espirituais e físicas que o adversário faz com o objetivo de enfraquecer a nossa fé em Deus, e ao mesmo tempo a oração, o diálogo constante e ininterrupto com o Pai, que nos traz paz, segurança e alento, devem ser uma prática constante na vida do cristão, pois são recursos indispensáveis para nos mantermos de pé, principalmente nos momentos de aflição. Que Deus assim nos abençoe em mais esse dia de meditarmos na sua palavra.